Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje vai contemplar três tópicos, tá? Deslocamento, velocidade e aceleração. Que só uma amostra de como eles podem aparecer para a gente, né? O deslocamento é sempre quando alguma coisa muda de posição. A velocidade a gente consegue ver, ah, por exemplo, um carro, uma pessoa correndo. A gente consegue ver se a gente está se aproximando de alguém ou não, né? Por exemplo, a gente está fazendo alguma disputa. E às vezes a gente consegue chegar nessa pessoa ou a gente leva um perdido nela, né? Uma disputa de corrida, por exemplo, de bicicleta, né? Ou uma disputa para correr atrás de uma bola, né? A gente sempre pode estar se aproximando ou se afastando do nosso oponente dessa disputa, né? E a gente também tem o conceito de aceleração, né? Aceleração, de forma mais simples, é sempre quando a gente tem uma mudança na velocidade, né? Então, o primeiro caso ali, o bonequinho está aumentando a velocidade dele, por isso que as fotos deles aparecem mais distantes sempre. E até o jeito que a animação produz essa aceleração, ela é assim também, né? Elas vão fazendo quadros mais próximos e vai afastando esse quadro para passar essa impressão de aceleração, aumento de velocidade, né? O bonequinho ali de bonezinho, ele está diminuindo a velocidade, a cada vez mais devagar. E o, a abelhinha aqui ela está mudando a direção da velocidade, né? Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, né? Então observe aqui que ela vem mudando esse vetor velocidade dela por toda a trajetória que ela está voando, né? Então isso daqui também é uma questão interessante, né? Isso a gente chama de trajetória. A gente tem algumas classificações, né? Ela pode ser retilínea, se ela for linha reta, curvilínea, se ela for uma curva qualquer, né? Ou alguma curva específica, como circular, elíptica. A gente pode denominar as trajetórias dessa forma, né? Aí, se quando não tiver nenhuma forma definida, assim, a gente pode chamar só de curvilínea, como é o caso da abelhinha aqui. Mas isso é só para vocês saberem que elas são chamadas de algum nome algumas vezes, né? Então, então a gente pode pensar, né? E como que a gente realiza essas medidas, né? Primeiro caso, a gente tem que pensar que essas grandezas físicas, né, que são aquilo que a gente está medindo, a posição, para a gente saber se o objeto se moveu ou não no espaço, né? A gente precisa medir a posição no momento e depois realizar essa medida de novo, né? Se essas medidas ali, a hora que a gente realizar, elas derem a mesma posição, quer dizer que o objeto estava paradinho lá. Mas na maioria dos casos, ou em alguns casos, isso não acontece, né? A gente mediu a posição dele, depois de um tempinho, mediu a posição de novo e viu que era diferente. Então ali quer dizer que houve um deslocamento, né? Para ele ter se deslocado, precisa haver uma velocidade, não necessariamente uma aceleração, mas uma velocidade precisa, né? Que ela mede justamente esse tempo, essa taxa de mudança da posição, né? Que a gente chama de velocidade. Então, por exemplo, aqui, né? A gente tem ali um asteroide que a gente quer medir. Inicialmente, a gente precisa definir a partir da onde que a gente vai fazer essa medição de posição, né? Isso a gente chama de referencial. A gente pode medir a partir da Terra, a gente pode medir a partir de Marte, a posição daquele asteroide ali. Ok, né? Daí, para fazer essa medição, para transformar isso num valor numérico, que tem relação com coordenadas espaciais, né? Localizar um objeto em três dimensões, né? Por exemplo, se eu tiver com o meu celular aqui, né, localizar ele em relação a mim, eu tenho que dizer, por exemplo, a distância vertical que ele está em relação a mim, a distância horizontal que ele está em direção a mim, e isso é uma abstração matemática, né? Então, como informar que a posição do meu solar é essa? Então, para isso, a gente precisa criar um eixo de referência, né? Um eixo que é tanto para a Terra como para Marte.
Então a cara de um eixo de referência é essa, né? Tem uma origem do meu referencial, onde eu vou colocar um no centro da Terra e um no centro de Marte. A partir dali que eu realizo as medições, né? E ele segue aquela nossa regrinha, né? Então tudo que está para a direita vai ser um valor positivo. Eu tenho o eixo X nesse caso, que é o eixo das abscissas. E eu tenho a posição vertical aqui, que é o eixo Y, né? Que é o eixo das ordenadas nesse caso. Então, aqui nesse meu probleminha que tem duas dimensões, eu tenho só essas duas dimensões mesmo. Se eu fosse considerar um problema com três dimensões, digamos assim, se eu pensar num volume, né, eu teria um eixo Z que estaria saindo aqui para fora do quadro, né, vamos dizer assim. Então, ok, né? Então esse é a cara desse meu ente matemático aí que eu vou usar para fazer as medições. Eu preciso dele justamente para dizer isso, né? Como que eu vou informar a posição daquele cometinho ali, o asteroide? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou colocar um eixo de coordenadas desse em cada um dos meus referenciais. E vejam, né? Então, cada um deles vai dar um vetor posição diferente. Então, tem um vetor posição ali para Lua, desculpe, para a Terra e um vetor posição para Marte. Mas se os dois forem referenciais inerciais, um em relação ao outro, que não é, a gente vai conseguir ter alguma concordância nesses valores, né? E transformar esses vetores um no outro. Mas isso não é relevante agora, tá? Então, sempre quando eu vou precisar fazer uma medida, eu preciso ter esse referencial, tá? Que é uma abstração matemática que vai me possibilitar informar e trabalhar com esse valor de posição desse meu objeto. Então, aqui, por exemplo, eu fiz essa medição, né? E esses dois vetores ali vão me retornar um número, um valor numérico. Então, vai ter um módulo, esse vetor tem uma direção e tem um sentido. Ele vai me indicar a posição. Então, esse cometinha está se movimentando, então eu fiz a medição da posição dele agora. Eu espero ali umas 2 horas e faço a medição dele, da posição dele de novo, né? Ele vai estar em outro lugar, vai ser outro vetor. Então assim eu consigo descobrir o deslocamento dele, né? E também a velocidade, né? Já que o tempo que eu fiz a medição eu que controlei, então eu consigo descobrir a velocidade também. Então aqui a importância do referencial, tá? Então, sempre quando eu for qualquer tipo de problema que eu for resolver que envolva alguma coisa mais complexa, que não seja só realizar uma equação, muitas vezes é simples, eu não preciso pensar muito no referencial, porque ele já vai estar embutido, mas ele vai estar ali. Eu preciso ter um centro onde eu vou realizar minhas medições, né? Isso é importante. Então, o que é um referencial inercial, né? Os referenciais inerciais é quando eu não tenho nenhuma força atuando nesse referencial, né? Mas o que isso significa, né? Que não vou ter nenhuma força. Talvez o teste mais básico para isso seja aquele em que eu consiga segurar um copo d'água ali cheio, sem molhar minha mão. Então, um exemplo de um referencial que não é inercial, né? Um carro fazendo uma curva. Não é inercial. Vou molhar minha mão ali com o copo de água. O momento quando o carro acelera. Eu também não vou. Não é referencial inercial. Também vou molhar minha mão. Um exemplo de que o carro pode ser um referencial inercial é que eu posso beber água tranquilamente nele quando ele está numa velocidade mais ou menos constante, né? Quando o carro está andando, está sem trânsito, uma viagem longa, por exemplo, eu consigo beber água tranquilamente nesse momento. Momentos onde não é referencial inercial, eu não consigo fazer isso muito bem. Né? Eu posso me engasgar com a água, posso bater com o copo na minha cara, pode acontecer um monte de coisa. E é nesse momento que o carro ali não é um referencial inercial. A ideia de referencial inercial tem mais relação com a comparação entre dois referenciais. Né? Quando eu vou
vou fazer as medidas. Por exemplo, como o caso lá da, da Terra e de Marte. Então, tem dois referenciais inerciais. O que significa isso? Né? Significa que eles estão com velocidade constante um em relação ao outro. Né? Nenhum dos dois está acelerado. Então, eu consigo facilmente comparar as medições deles e a física vai concordar sempre nos dois casos ali. Então, como que eu posso imaginar se um referencial é inercial ou não? É basicamente esse teste de tomar um copo d'água, né? De segurar ele também, né? Mas tem que estar cheio. Mas a ideia é essa. Então, eu preciso saber se um referencial é inercial ou não. Se imagine tentando tomar um copo d'água naquele momento. Então, um elevador, por exemplo. Um elevador, quando ele começa a subir, é meio ruim de tentar tomar um copo d'água naquele momento. Então, ele não é um referencial inercial. Mas a partir do momento que ele já está subindo, assim, ele não vai estar mudando de velocidade, eu tranquilamente consigo tomar meu copo d'água. Mas eu tenho que tomar cuidado no caso dele parar. Eu também vou sentir que não vai ser tão fácil de tomar aquele copo d'água sem que ele voe na minha cara. Então, o conceito de referencial inercial, ele serve para justificar a nossa possibilidade de medição. Tá? Não se preocupem muito com ele, mas saibam que dá para você aplicar essa regrinha, né? Se o referencial é inercial ou não, porque muitas vezes você pode tentar fazer alguma medição mesmo num referencial que não é inercial e a física você não vai conseguir ali, a física não vai funcionar do jeito que você está esperando para fazer essa medição. Então, as medições a gente sempre vai pensar que estão acontecendo, né, num referencial inercial. Então, esse é um testinho do copo d'água, né? Experimentem fazer vocês têm dúvida, isso é um referencial inercial ou não? Experimentem tentar tomar um copo d'água, né? Tem que ser tão fácil quanto tomar um copo d'água parado na frente da pia, para ser um referencial inercial. Então, coisas que a gente pode definir nesse referencial, né? Então, aqui é minha origem. Então, tem a posição aqui dos blocos, né? Bloco A, bloco B. E eu tenho o vetor posição aqui. Esse é o vetor posição, ou nesse caso aqui eu não precisaria de um vetor, né? Então, por exemplo, o bloco B está a 4 metros da minha origem. O bloco A está a menos 3 metros da minha origem. Então vejam aqui, né? Então, aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Aqui a gente tem também o bloco C e o bloco D, né? Os dois blocos aqui estão à direita da origem. Então, a posição do bloco C, 4 metros. E a posição do bloco D, 16 metros. Então, como que a gente mede a posição em relação à origem? Dessa forma, né? A gente precisa definir onde que vai ser o zero. E aí ela funciona como aquela escala, né? Ela vai mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, menos 1, menos 2, menos 3. É a mesma coisa se fosse para cima e para baixo, né? Que ia ser negativo e aqui nós teríamos valores positivos. Então a posição é onde que está o bloco 3 com relação a esse referencial que eu defini aqui? Está a menos 3 metros. Em que posição que está o bloco D em relação a esse referencial que eu coloquei aqui? Na posição 16 metros. Tá bom? Então é assim que a gente define posição, né? Para definir posição a gente precisa ter um referencial, né? Que é a mesma ideia lá do nosso cometa. E aqui também a gente usou um vetor, né, para definir essa posição. Então, deslocamento e espaço percorrido, né? A gente definiu a posição, mas o que acontece quando ele muda de posição, né? Por exemplo, aqui. Se aqui fosse o bloco A e ele saísse daqui e fosse até onde está o bloco B aqui. Então, aqui a gente tem que é um vetor, que é o deslocamento, e outro que é um escalar, que é só um valor numérico. Então, o deslocamento, o que seria, né? Seria a diferença dessa posição aqui com essa. A gente vai ver a equaçãozinha depois. E o espaço percorrido é quanto ele andou aqui.
Nesse caso, o valor numérico vai ser o mesmo. No caso aqui é 7, né? 7 metros. Que ele precisou andar 7 metros. O deslocamento dele também vai ser de 7 metros. Como que vai ser esse vetor de deslocamento? Vai ser um vetor aqui que aponta de A para B de módulo 7. Né? Vai ser o tamanho dele. Então, o espaço percorrido é uma quantidade escalar, não é um vetor, né? De quanto se andou. E o deslocamento é um vetor que informa sobre a mudança de posição. Né? Então veja, as duas informações elas são diferentes. O primeiro, espaço percorrido, é só a quantidade que o objeto andou. Então, por exemplo, a gente tem um corredor de pista. Uma pista de atletismo ela tem 400 metros, uma volta. Ali, se você correr pela menor percurso ali. Ok. O rapaz deu uma volta ali em 2 minutos. Então, ele deu uma volta. O espaço percorrido que ele fez é a quantidade que ele andou. 400 metros. O deslocamento, não. Tem a posição inicial e a posição final dele vão estar juntos. Então, houve mudança de posição nesse caso? Não vai haver mudança de posição. Tanto no instante inicial, que é quando ele começa, quando ele termina, o deslocamento dele é zero. Então, não houve mudança de posição. Então, o que o deslocamento informa é esse vetor de mudança de posição. Né? Vamos, por exemplo, aqui, se é um 5.000 metros. 5.000 metros são 12 voltas, mais meia. 12 voltas, mais meia. 12 voltas e meia. O espaço percorrido é 5 km. Ele andou 5 km aqui. O deslocamento é um vetor que vai ter esse tamanho aqui. Qual que é? Não sei. Porque ele não vai seguir a volta aqui. Ele vai sair dessa posição e vir para essa. Talvez dê uns 50 metros, né? No caso de uma pista de atletismo. Eu não sei quanto ela tem de largura. Mas isso seria o deslocamento dele. Ele vai me informar essa mudança da posição inicial com a posição final. E não tem nada a ver com a trajetória que o objeto fez. Porque veja, né? Ele fez essa trajetória aqui circular para dar meia volta. Isso não interessa. O que interessa para mim é a linha reta entre esse ponto, que é a saída dele, e esse ponto que é a chegada. Não interessa se ele precisou dar essa volta aqui e chegar aqui, né? Então, essa é a principal diferença entre espaço percorrido e deslocamento, né? A informação que eles dão é diferente, a forma que eu preciso pensar sobre eles é diferente. Então, como que eu calculo o deslocamento? Dessa forma aqui, né? Dependendo do caso, pode ser até a mesma equação para espaço percorrido também. Às vezes eles dois coincidem. O que você tem que ver é, por exemplo, a situação da pista de atletismo. Ela é bem diferente nos dois casos. Mas se fosse uma corrida em linha reta, né, numa rua, a diferença delas não ia ser nenhuma. Porque tanto espaço percorrido como deslocamento iam coincidir. Então, em que momento que eu uso os dois? Aí é uma questão de qual um dos dois, é uma questão de interpretação. Espaço percorrido ele pode ter uma fórmula que é parecida com essa daqui que está do deslocamento e pode não ter também, pode ser um número bruto, né? Nem esse dos 5.000 metros na pista. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, nós temos essas 3 linhas aí que ligam o ponto A ao ponto B. 3 dessas linhas podem ser um espaço percorrido.
A linha superior é uma e ela vai dar um tamanho. A linha vermelha é outra. E a linha inferior é uma outra linha, que é um outro caminho, em que o espaço percorrido vai dar outro. Mas o deslocamento é só a linha vermelha. Né? O espaço ali, nesse caso, né, é mais curto entre os dois caminhos, né? Entre os dois pontos, desculpe. Então, todos esses daqui são espaço percorrido. O único que é deslocamento é esse vermelho aqui. Ele vai ser um vetor, né? Ele vai ser um vetor que sai de A para B. E ele vai ter um módulo qualquer aí, por exemplo, 5.000 metros. Aqui, provavelmente vai ser um valor maior de espaço percorrido, né? E aqui maior ainda. Então, esse daqui é, por exemplo, quando a gente pensa, né? As várias trajetórias que a gente pode fazer para sair de casa e chegar até a escola, né? Tem várias trajetórias que a gente pode fazer. E essas várias trajetórias, esse caminho que dá no odômetro do carro, é o espaço percorrido entre a minha casa e a escola. O deslocamento mesmo é ter que pegar o mapa para fazer a medição, né? Porque ele ia passar por cima de casa, de rio, de ponte. Eu não conseguiria fazer essa medição usando um carro, por exemplo, né? Não consigo fazer essa linha reta. Então o deslocamento é que eu teria que usar um mapa mesmo. Então, sobre deslocamento, a diferença entre os dois era aquilo, né? E agora a gente tem velocidade também, né? A gente tem uma velocidade que é escalar, ela também não é vetorial. E a outra que a gente pode só chamar de velocidade, que ela é um vetor. Velocidade escalar, né? Em geral, a equação para velocidade escalar ela é bem simples, né? É o espaço percorrido, aquela distância percorrida, que o objeto andou, dividido pelo intervalo de tempo que ele demora para percorrer ela. Não é nada muito, muito complexo. A velocidade, que é vetorial, né? Ela já vai depender dessa equaçãozinha aqui, que não é muito diferente da velocidade escalar média, né? A única coisa que ela vai depender é da posição. Aqui uma questão, né? Quando eu coloco esse 1 e 2 em relação com a medida de tempo. Então, o tempo ele nunca é retroativo, né? Então ele sempre avança para frente. Então esse 1 aqui é sempre o tempo inicial. Esse 1 ele pode ser zero, que a gente define. Comecei a medir aqui, vou começar a correr, né? Quero saber minha velocidade média. As duas velocidades são médias, tá? Eu vou medir minha velocidade média. Eu posso começar a medir a partir das 6 horas da manhã, que é quando larga a prova que eu estou correndo. Ali eu posso definir como zero e meço lá. Corri lá meia maratona em 2 horas. Então aqui vai ser zero. E aqui pode ser o 2 das 2 horas, né? Poderia colocar também, comecei às 6 horas, coloco 6 aqui e terminei às 8 aqui. Aí é indiferente, vocês vão ver que o valor numérico aqui vai dar o mesmo. Posição inicial. Pode ser a posição da rua lá, ou eu posso definir como zero também. Posição final, 21 e 100, arredondando, né? 21 e 100. 21 km e 100 metros, né? Então, esse 1 e 2 tem relação com o tempo. Tá? 1 é aquele que vem primeiro no tempo, e o 2 é aquele que vem em um momento posterior. E aqui o x, né, é o que compete com o tempo. Aqui vocês podem ver que às vezes utilizam S, aqui às vezes utilizam 0 de inicial, aqui é F de final, mas eu prefiro usar essa notação de 1 e de 2, que é para guardar essa informação de primeira e segunda.
Então, o cálculo das velocidades médias, né? São esses dois aqui. Então, quando você está falando de velocidade escalar média, né? Vai ser essa equaçãozinha aqui. Quando não tiver esse subscrito aqui, escalar, é essa daqui. Então, a única velocidade que você usa o espaço percorrido é quando está escrito no enunciado mesmo que a velocidade é escalar. Se tiver escrito só velocidade, mesmo que seja velocidade média, é essa daqui. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Então, a gente tem um probleminha aqui. Um veículo trafegou por uma rodovia federal, passando pelo quilômetro 55, às 9 horas, e pelo quilômetro 235, às 11. Isso é, 2 horas mais tarde. Sabe-se que nesse intervalo de tempo, o veículo ficou estacionado durante 15 minutos na lanchonete no quilômetro 137. Determine a velocidade escalar média resultante. Sempre quando a gente vê problemas assim, a primeira etapa é tentar descobrir o que o cara quer. O cara quer que a gente descubra a velocidade. A gente pode reler o enunciado, né, e ver quais são as informações que ele dá. Né? Ele dá a informação de posição inicial e tempo inicial. Ali o nosso x1 é o 55 e o t1 é o 9. O x2 é o 235 e o T2 é o 11. Ele até dá a informação ali já faz a conta, né? Que o T2 menos o T1 vai dar 2 horas. Sabendo que nesse intervalo de tempo ele ficou estacionado 15 minutos na lanchonete, daí a gente olha aqui, né, e pensa, naquela nossa fórmula lá importava o que acontecia no meio do caminho? Se ele ficava parado ou não? Não, não importava. Né? A gente olhava lá, só tinha o que a medição que a gente fez no primeiro instante, a medição que a gente fez no segundo instante. O que acontece no meio do caminho ali, tanto faz. É que nem a medição do cometinha lá. A gente tira uma foto do cometinha, desliga a câmera, o cometinha faz o que ele quer fazer, para tomar um chá na lua, sei lá o que ele quer fazer, daí a gente tira uma segunda fotinha depois. E ali a gente vai ter o nosso vetor posição. Nesse sentido, independe mesmo o que aconteceu no meio do caminho ali. E a mesma coisa nesse caso. Aquela informação ali do sabendo, ali 15 minutos, é uma informação desnecessária, né, para aquilo que a gente quer descobrir. Então, muitas vezes isso, né, identificar uma informação que ela é desnecessária também tem sua importância, né? Então, essa é uma informação desnecessária. Então, a gente tem a nossa equaçãozinha, né? Já que ele quer saber a velocidade escalar média. A gente sabe que é essa equaçãozinha aqui. Então, o espaço percorrido, né? Como que a gente descobre? Bom, essa aqui é simples, né? Ele deu as diferentes posições aqui. A posição inicial era 55 e a posição final 235. E aqui é aquilo que eu comentei com vocês, né? Que muitas vezes aquelas duas equaçõezinhas, elas se confundem. Então aqui para calcular o espaço percorrido, que às vezes é só um número bruto mesmo, mas nesse caso aqui eu preciso calcular ele. Eu vejo que os dois números estão na mesma unidade de medida, quilômetro e quilômetro, então não preciso fazer nenhuma transformação. É a mesma coisa aqui para hora e hora, também não preciso fazer nenhuma transformação. Se tivesse, eu precisaria. Se aqui, por exemplo, ele tivesse passado 9 horas e 45 minutos, eu teria que transformar aquele 45 minutos em algum valor em horas. Ia ser 9,75 horas. E assim por diante, tá? Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Ok? Então nós temos aqui as informações da posição. Então vamos resolver ela facilzinho aqui. Não vou resolver ela aqui, tá? Porque ela é simples, no final das contas.
vai dar... Tentem resolver vocês primeiro, dá um tempinho, pausem o vídeo. Vai dar 90 quilômetros por hora, né? A resposta final. Então, esse é um exercício bem simplesinho, né? Ele mostra que essa equaçãozinha aqui, ela pode ser substituída por essa, né? Dependendo do problema, tá? Não tem... As duas concordam entre si, dependendo do problema, tá? Aqui nós temos o exercício 1 e 2, exercício 3 e 4. Aí o nosso próximo conceito, né? O último dos conceitos que a gente vai ver hoje, o conceito de aceleração. Bom, a aceleração está ligado com mudança de velocidade. Como que a gente descobre que a gente está acelerando ou freando ou mudando de direção? É o teste copo d'água. Se você não consegue beber um copo d'água de forma confortável, quer dizer que onde você está sofrendo uma aceleração. Bom, a gente vai ver depois o que causa uma aceleração, mas em geral é alguma força, né? Então, por exemplo, mudança de velocidade, né? Então aqui a gente sabe que tem a força-peso, né? Que é essa que faz com que os objetos caiam. Tem uma aceleração que é constante aqui nesse caso, né? Que é a aceleração da gravidade. Então vejam, né? Que coisa interessante. Que o meu estojo está com velocidade inicial igual a zero, né? Eu solto ele, a força da gravidade, a força-peso, começa a atuar no meu estojo, produzindo uma aceleração. Então, ele vai mudando de velocidade conforme ele vai caindo. E por essa aceleração é sabida, né, e é relativamente fácil. Por isso que o pessoal em filmes de ação, por exemplo, dá aquele guspe num fosso, alguma coisa, e conta quantos segundos demora até cair esse guspe, onde eles tiverem. E aí eles conseguem estimar qual que é a altura, por exemplo, daquele poço. Isso a gente não vai ver agora, vai ver mais para frente, tá? Mas existe uma equação que usa o fato da aceleração da gravidade ser constante para conseguir fazer essa determinação da altura. Então a aceleração ela é basicamente isso, né? Ela indica para gente quando algum objeto está mudando de velocidade. E aí pode aumentar o valor da velocidade, pode diminuir o valor da velocidade e pode mudar a direção, né? Como foi o caso da abelhinha. Então aqui, né? Quando ele aumenta de velocidade, tanto o vetor velocidade como o vetor aceleração estão apontando para o mesmo sentido. Então, sempre que alguma coisa está aumentando de velocidade só, é isso que acontece, né? A aceleração e o vetor da aceleração e o vetor velocidade apontam para o mesmo sentido. Quando o objeto está freando, por exemplo, um carro freando, como é esse caso, a situação se inverte, né? Você tem um vetor velocidade apontando para um sentido e a aceleração vai estar apontando para o sentido oposto. Nos dois casos, a gente consegue fazer essa medição com um copo d'água, né? Então, o que diferencia se o objeto está aumentando de velocidade ou diminuindo é essa relação entre sentidos. E aqui, por exemplo, né, quando o carro está aumentando de velocidade, está acelerado, pode ser tanto positivamente, né, os dois vetores ali apontando para a direita, como negativamente, os dois estariam apontando para a esquerda. Aqui é a mesma situação, tá? Então, o que importa é essa relação entre esses dois vetores, né? O vetor velocidade e o vetor aceleração. Quando eles apontam para o mesmo sentido, o objeto está aumentando de velocidade. Por exemplo, que nesse caso aqui. O vetor aceleração está nesse sentido. É meio óbvio, né, de ver,
Quando eu solto, o vetor velocidade também está apontando nesse sentido, né? Já que ele cai. E veja como é diferente, né? O vetor de aceleração está sempre nesse sentido. Mas se eu jogar o pedal para cima, veja, eu jogo ele com uma velocidade, ele vai diminuir de velocidade até parar. Que é esse caso aqui. A velocidade vai estar para cima, então ele vai estar freando até parar aqui. Por quê? A velocidade vai estar para cima, mas a aceleração vai estar para baixo. Vai chegar aqui, vai parar, daí ele vai começar a cair novamente, né? Daí de novo, o vetor aceleração vai estar para baixo e o vetor velocidade também vai estar para baixo. Ele cai. Então, essa é uma relação entre o vetor velocidade e o vetor aceleração. Quando a aceleração está apontando em outras direções, é assim que a gente vê o movimento da abelhinha. Né? Aqui na Esquadrilha da Fumaça. Bom, a equação da aceleração é da mesma forma, assim, visualmente, né? Com a da velocidade. Então, a aceleração, também velocidade inicial, que é o V1, T1, final, V2, T2. Assim que a gente calcula essa aceleração. Veja, ela é aquilo que produz a mudança de velocidade, né? Por exemplo, se V1 e V2 forem iguais, essa subtração aqui vai dar zero. Quer dizer que não está acelerado. Uma aceleração igual a zero significa velocidade constante. Né? É o significado de uma aceleração igual a zero. Porque veja, é o que aconteceria, né? Se V1 fosse 10 metros por segundo, por exemplo, e V2 também, quer dizer que a velocidade se manteve constante. Então, a subtração dos dois aqui vai dar zero para a aceleração. Ops. E a unidade de medida para aceleração é metros no sistema internacional, né? É metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver esse exemplo aqui, né? Fotografia a seguir. E veja, isso tem que ser uma câmera muito boa para conseguir tirar uma imagem de objeto se movimentando. Né? Vocês podem tentar filmar uma bolinha caindo, por exemplo. Vocês vão ver que a definição dessa bolinha caindo é bem ruinzinha. O que as câmeras digitais fazem é uma interpolação assim para tentar melhorar essa imagem, tá? Não tem relação com a câmera em si. É uma questão do software dela mesmo. Mas uma câmera para tirar uma foto de um objeto em movimento, assim, ela tem que ser muito boa. Tem que tirar muitas fotos por segundo, né? Pra conseguir uma resolução boa disso. A fotografia a seguir tem que ser muito boa, na verdade, né? A questão de muitas fotos por segundo é para você conseguir fazer um filme. Desculpe o embaralhamento aí. Fotografia a seguir mostra um dragster. Carro construído especialmente para competições curtas. São aquelas competições de arrancada, né? Onde o fator predominante é a aceleração. Ele pode atingir velocidades de 540 km/h em 4,5 segundos a partir do repouso. Neste caso, qual é o módulo em metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração, né? Da sua aceleração média. De novo aqui, né? É o que ele quer saber. Quer saber a aceleração média. Então, a gente pega a equaçãozinha da aceleração média. Veja, o V1, V2 menos V1, a gente não precisa calcular, né? Ele já deu.
Por que que ele já deu, né? Aqui a gente pressupõe que o V2, que é a velocidade que ele pode chegar, é o 540. De que velocidade que ele partiu, que seria o V1? É zero, né? Ele está parado ali, vai arrancar. A partir da velocidade V1 igual a zero e chega até V2, que é o 540. Muitas dessas coisas, assim, quem é V1, quem é V2, ela vai partir bastante da interpretação, tá? Mas ela guarda sempre essa relação. V1 é aquela velocidade que tem relação com o tempo inicial e V2 com o tempo final. Mas aqui a gente tem um problema, né? A gente ia ter ΔV aqui, que ia ser 540 km por hora, por ΔT. Seria em segundos aqui. Então a gente não consegue fazer essa conta aqui, já que as unidades não concordam, né? Uma está em segundos e a outra está em quilômetros por hora aqui, então tem esse hora. Então a gente precisa fazer uma transformação de unidades nesse caso, né? E aqui é uma regra simples mesmo, né? Tem uma forma de explicar porquê, mas enfim, quem tiver curiosidade é só procurar no YouTube que deve ter uma explicação de como fazer, de como chegar nessa regra, né? Mas ela é bem simples aqui. Então, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. O importante é guardar esse número, 3,6. Se multiplica ou se divide, é só pensar que o valor em quilômetros por hora tem que ser maior. Pelo menos é assim que eu faço para guardar. Nunca lembro qual que divide, qual que multiplica de cor. Assim. Sempre tem que pensar nisso, né? Que o valor em quilômetros por hora é maior. Então, olha aqui o valor em quilômetros por hora. Então, eu sei que ele tem que ser maior, então eu tenho que dividir, né, para chegar no metros por segundo. Então, eu faço essa divisão, vou chegar em algo perto, algo exatamente, né, 150 metros por segundo, e aí eu consigo fazer a conta, né. Então, vai ser 150 dividido por 4,5, que vai dar uma dízima periódica aí. Dá os 33 metros por segundo ao quadrado. E é isso, né? Não se esqueçam de colocar as unidades aqui. Então aqui a gente tem outros exercícios, né, sobre aceleração. Veja que tem um deles aqui. Não, achei que eu tinha colocado. Esqueçam. Então, lembretes importantes, tá? Lembro da data de entrega do trabalho bimestral, dia 15/7, que é aquele do vídeo lá, né, que a gente explicou na primeira aula. Então, é, apresentar um trabalho com os temas, né, campeão de velocidade, em formato de uma aula de 10 minutos, fazer um vídeo, né, que tenha essa temática, né, campeões da velocidade, que tenha 10 minutos, equipe máxima de 3 alunos, a gente vai usar alguns desses vídeos na aula, a gente conseguir um bom áudio, né, para ouvir. Então, o que precisa ter nesse vídeo, né? Só lembrando, precisa ter esses conceitos básicos, né? Unidades de medidas tem que ser usadas no vídeo, né? Unidades de medidas, velocidade, deslocamento, aceleração. Tem que ter esses conceitos sendo explicados nesse vídeo a partir dessa ideia de campeões da velocidade, né? Sobre qualquer coisa que vocês queiram falar que esteja relacionada com velocidade. No sentido esportivo do termo, tá? Ou pode ser também relacionado a motores, também é esporte, né? Ou alguns animais, né? Então, vocês têm que explicar esses conceitos utilizando essa temática, né? Vamos só lembrar disso. Pedido para prova de recuperação, né? Vocês devem fazer ela até o dia 17. E a prova vai ser, se eu não estou enganado, olhei no horário hoje, pelo menos. E vocês têm a última aula de quinta-feira livre. Então, a princípio, a gente vai fazer nesse dia.
dia 21/7, essa prova. Em algum momento do mês 7 eu vou passar um formulário para vocês, né? Para vocês fazerem o pedido de prova de recuperação. Ou mesmo eu vou entregar na sala, né? O pedido, né? Para quem quiser assinar para fazer. Daí a gente faz nesse dia 21 ali na própria sala de vocês, né? Naquela que a gente usa. Então, a princípio é isso, pessoal. Até mais.